Quando Francisco Matarazzo chegou aqui em 1886, o Brasil era império, não tinha sido abolida a escravidão. E ele, na Itália, em Castellabate, na pequena Castellabate, que até hoje tem 8.000 e poucos habitantes, um lugar lindíssimo, ele lá já era comerciante, fazia faculdade, né? Tinha todos os seus irmãos, morava com a mãe, onde é quando ele perdeu o pai, que, se não me engano, era coletor de impostos. Portanto, já tinha uma certa formação. Como ele veio para o Brasil? Veio para o Brasil em função de todas as dificuldades que a Europa passava, e eu acho que aí tem muito também de temperamento. Eu sempre digo que São Paulo é diferente pelo DNA das pessoas que vieram para cá. Da mesma forma que ele tinha, eram 6, 7 irmãos, ele quis vir para cá, em primeiro lugar. Os outros ficaram com mais medo. Como ele veio para cá, para o amigo dele, um conhecido dele de Castellabate, que morava em Sorocaba, chamava-se Fernando Grandino, e escreveu para ele que via no Brasil um país de oportunidades. E ele resolveu juntou as economias com a família, a mãe, com a bênção da mãe, venderam muitas coisas do que tinham, juntou os secos e molhados que ele queria trazer para cá e embarcou. Uma viagem que a gente tem que lembrar que, na época, poucas vezes eram navios a vapor, ainda eram a vela. Portanto, as condições eram horrorosas para vir. Chegando no Brasil, a gente não pode nunca esquecer quando a mulher noiva, né, de Dom Pedro I chegou aqui, vinda da Áustria, nos baús dela com os vestidos de veludo e etc., e aportou no Rio de Janeiro o clima tropical, o calor horroroso, insetos, matos, um cheiro horroroso. Então, esse gap temporal é muito interessante. E assim veio Francisco Matarazzo para cá. Muito interessante quando você conhece a casa dele de Sorocaba, de Castellabate, para imaginar essa transição, porque morava bem, uma vista deslumbrante, um lugar maravilhoso, e veio se aventurar no Brasil de 1886. Bom, chegou aqui, todo mundo sabe, teve um incidente ao desembarcar, perdeu todas as mercadorias, se viu com algum dinheiro no bolso e o endereço do Grandino, de quem ele bateu na porta, em Sorocaba, ele chegou no Rio de Janeiro, e o Grandino o acolheu. Durante quase um ano ele morou na casa do Grandino. O que era o Brasil? Isso a gente também tem que lembrar, né? Você tinha poucos imigrantes ainda aqui, mão de obra escrava, alguns portugueses extremamente autoritários, donos do país, né? Que podia dizer que até hoje o Brasil continua com donos, o que é uma pena. Mas, enfim, que não aceitavam a competição, não era uma coisa simples. Vamos dizer, você tinha muitas oportunidades, mas as amarras também eram muito grandes. Mas ele veio, se aventurou. Então, eu acho que, por exemplo, todo o conhecimento e a imersão cultural que ele teve até os 25 anos, quando ele veio para cá, fizeram uma enorme diferença. Ele tinha uma vantagem comparativa muito grande, inclusive com relação à elite que estava aqui. Eu acredito que o Francisco Matarazzo, ao chegar aqui, vendo as condições do Brasil, ele teve essa percepção de que o Brasil seria a Europa amanhã. E, portanto, ele tinha um longo percurso que ele já tinha assistido e tinha vivenciado, que valia a pena empreender aqui, um país que tinha uma população. E tinha mais um fenômeno interessante, o final da escravidão. Ele, na Europa, já trabalhava com mão de obra remunerada, portanto, também sabia, na hora que começasse isso, ele sabia como se virar bem. Ele sabia fazer custos e considerar a mão de obra no custo, né? Então, eu acredito que isso tenha feito toda a diferença. Então, ele começou como mascate. Então, muita gente diz que ele era um comerciante. E era.
até porque ele tinha perdido o capital dele. Então, que capital ele tinha? Um pouco de dinheiro para se manter aqui, na casa do Grandino, como um favor, mas não tinha o dinheiro para fazer o investimento no próprio comércio. Então, foi atrás da compra dos porcos. A banha já era usada na Itália de forma diferente. Aqui no Brasil, a banha era toda importada, 100% importada. Ele primeiro começou a produzir e, na hora de vender, aí teve aquela visão de mercado, porque já provavelmente, sem tirar o mérito, e não estou tirando o mérito da genialidade dele, porque genialidade não é só ter neurônio, é ter guts e ter ousadia, e isso ele teve de sobra. Então, ele optou em fazer a venda da banha em parcelas menores, agregando mais valor. E na hora que ele pôs em lata, era uma embalagem moderna, que já existia nos Estados Unidos, né, que foi a origem do grupo que depois foi cindido em 1930, que deu origem à Metalúrgica Matarazzo, com o Titilo, sobrinho dele, Francisco Matarazzo, sobrinho. Bom, então eu acho que teve muito a ver isto. Depois, como ele estava no mercado de banha, era um homem que tinha percepção de importação, de venda, ele viu a questão do trigo também. O trigo, que o Brasil consumia trigo e importava 100% do trigo. É muito interessante que, olhando mais para frente, num artigo dele de 1930, se não me engano, 30, ele recomenda que o Brasil, quando pediam aqueles balanços anuais, que ele achava, ele fazia uma análise muito interessante do Brasil, falando da balança de pagamentos, dos problemas que o Brasil teria no futuro, com 2 itens que ele não via como essenciais, da forma como estavam sendo usados: petróleo e trigo, que eram 2 coisas que o Brasil não produzia e gastava como se fossem monopolistas. Então, ele sugeria que o trigo fosse substituído pelo milho para fazer o pão. Inclusive, ele dá a receita do pão de milho, como usou a Europa na época da guerra. E depois o petróleo, que ele via como um grande problema e que ele tinha visto experiências em Pernambuco com álcool de cana-de-açúcar para veículos leves, que ele achava que isso era uma alternativa que o Brasil deveria adotar. Então, a gente percebe que era um homem que estava sempre pensando e muito ligado a uma coisa que hoje está na moda, que é a inovação. Ele era focadíssimo em inovação, tanto que, se você olhar, todas as plantas e todas as fábricas da Matarazzo sempre foram atualizadíssimas. E ele foi responsável, é um dos legados, pela vinda de muitos engenheiros alemães, ingleses, italianos, para trazerem a última tecnologia de tudo. O moinho, que foi a primeira fábrica de grande porte da Matarazzo, aqui no Paris, foi feito na Inglaterra e com engenheiros ingleses. Então, ele tinha essa visão. Eu acho que isso também era um talento adicional. E nessa coisa que ele falava da importação, para parar com o desperdício, o Brasil devia incentivar a exportação. E, para incentivar a exportação, não podia querer exportar as ineficiências. Então, tirar os impostos das exportações. E ele também fala do barter na época, que o Brasil deveria adotar, que ele tinha visto esse modelo em outros países. E olha que interessante, ele mesmo faz a pergunta: e como substituir a receita para o Estado dos impostos de importação? Dizia o Francisco Matarazzo: taxando duramente os latifúndios improdutivos, para forçar a produção agrícola no país. Então, a gente percebe que era um homem com ampla visão, muito ampla visão, conectado no mundo todo e ligadíssimo na inovação. O Francisco Matarazzo, depois da banha, ele começou com a importação de trigo, mas logo viu também a oportunidade que o consumo do trigo no Brasil traria. Estamos falando final do século XIX. Tanto que
conseguiu, já ele, um homem de credibilidade, com pouco tempo no Brasil, mas com muita credibilidade, conseguiu financiamento dos ingleses para o Moinho Matarazzo, que foi a primeira grande fábrica da América Latina, inaugurado em 1900, aqui em São Paulo, com cerca de 600 empregados. Então, você vê o seguinte também, ele faz um movimento de Sorocaba, ele já tinha 12, se não me engano, 12 fábricas de banha espalhadas pelo estado. Ele tinha em Sorocaba, ele podia ter ficado lá, crescido lá, mas ele viu que São Paulo estava crescendo. Tem escritos dele também dessa época, que São Paulo tinha 100 e poucos mil habitantes. E a observação dele, 70% imigrantes. Então, é interessante, ele percebeu isso, e que era a passagem do porto para o interior, onde estavam as ferrovias. E daí ele veio para São Paulo. Ele já tinha o irmão dele, André, que foi irmão e parceiro da vida toda. Inclusive, o filho mais novo do Francisco casou com a filha mais nova do André. E o tio Chiquinho, vamos dizer, casou com a tia Maria Ângela. E isso também é interessante e vale a pena se ater nisso, né? O André era a retaguarda dele. Ele era especializado, já era contador. Então, ele veio para cá para organizar, no começo, um ano depois que o Francisco estava aqui. Veio o André, outros irmãos. A maioria voltou, só o André ficou com ele do primeiro dia ao último dia de vida. Por que funcionou bem? Eles entenderam bem. Francisco era o grande gênio, criador, inovador, etc. O André, o conselheiro. O André nunca quis concorrer com o irmão, né? Eles nunca concorreram. Ele sempre ficou no segundo plano, sempre. Então, nunca houve atrito entre os dois, né? Isso é um dado muito interessante, porque e foi conselheiro e sogro do Chiquinho na segunda geração. Depois o André, porque o André morreu em 54. Mas então quando ele veio para cá, já mostra um homem com horizontes amplos. Ele veio e pediu para o André que fechasse os negócios em Sorocaba e que se transferissem para São Paulo. Deu o primeiro passo, ele que importava moinho, teve grandes oportunidades na importação de trigo, ganhou muito dinheiro, que lhe deu cacife para fazer o moinho e desenvolveu o moinho. Outra coisa, quando eu falo da inovação e do tino industrial, ele começou, também precisava sacaria de algodão para fazer a sacaria do moinho. E começou a comprar algodão. O algodão vinha com o caroço. O caroço, ele fez a primeira prensa de esmagamento de óleo do Brasil, mas uma prensa que ele já conhecia da Europa. Ele apenas tropicalizou, para usar a linguagem de hoje. Está lá no Museu de Sorocaba. Então, a gente percebe que ele era um homem voraz no crescimento, sabia enxergar as oportunidades, antenado no mundo. Eu acho que esse é um ponto importante. Nunca, tanto Francisco como o André, se desconectaram da Itália e da Europa. Primeiro afetivamente e depois na questão dos negócios, pelos financiamentos de banco, olhando mercados, etc. Né? Quer dizer, o fato de estar antenado com o primeiro mundo, acho que fazia ele sabia prever o que aconteceria aqui. Então, essa capacidade de olhar o futuro, além de ser perspicaz, tinha a experiência do que ele vivenciava, né? Ele estava sempre ligado com isso. Tanto que tem às vezes, tem um depoimento, quando eu estava em Roma, o Ciampi me mostrou o depoimento de um primeiro-ministro, que não me lembro quem era agora, mas em 1923, que dizia ele, que tinha conhecido o italiano mais rico do mundo.
Chamava-se Francesco Matarazzo, mas morava a 12 mil quilômetros de Roma. Era o Francisco Matarazzo. Então, você vê que ele tinha já virado uma personalidade internacional. E interessante dizer, quando falo dessa conexão com o país deles, se não me engano, durante toda a vida deles, cerca de 2 ou 3 mil pessoas de Castelo Abate vieram para São Paulo. Tanto que Castelo Abate se fala português. Hoje fala-se português. E Matarazzo é um mito ainda lá. Isso é interessante, porque mostra a ligação. E uma das coisas que eu vejo que o Brasil, às vezes também por ciúmes, debochavam muito, ou debocham, ou levam na brincadeira a coisa do título que ele e o irmão receberam do rei da Itália. Isso tem para nós aqui, claro, ninguém leva muito a sério, porque o Brasil, além do que é uma república. Mas quando eu estava como embaixador, uma vez no Placimon, no Palácio Quirinale, estava como Conte Ambasciatore Matarazzo. Eu perguntei, mas como vocês usam esses títulos ainda? E o meu título nem vem do Francisco, é de um outro tio meu, mas que eu não uso, nunca usei, meu pai nunca usou também. E eles me falaram, porque esses títulos são a nossa história, independente da República. E aí eu entendi por que também, por que o Francesco Matarazzo recebeu o título de conde e o Andrea Matarazzo recebeu o título de senatore a vita. E ambos eram cavalieri del lavoro. Primeiro, o cavaliere del lavoro tem uma importância na Itália enorme até hoje, só é dado para pessoas de imensos serviços prestados ao país. E o de conde, por que foi dado, e de senatore a vita? Porque ambos, Francesco e Andrea, durante a Primeira Guerra, saíram do Brasil, onde eles já estavam, como das grandes fortunas daqui, voltaram à Itália, onde ficaram 2 anos, fazendo a guerra. Foi quando o filho mais velho assumiu, aqui ficou à frente dos negócios, né? Então, tem uma história, isso não é um gossip ou só a vaidade. Se ele ficou vaidoso com isso, tenho certeza que sim, deve ter ficado muito orgulhoso, como eu tenho a vaidade e o orgulho de ter sido ministro de Estado, de ter sido embaixador e ter prestado serviços ao meu país. Então, é um mérito, é por mérito, não é por presunção. Bom, mas voltando à nossa história, então, eu acho que esse crescimento, essa ligação com o seu país de origem, por exemplo, manteve o Francesco Matarazzo sempre adiante do seu tempo, não só empresarialmente, mas também culturalmente, porque eles sempre foram muito ligados a isso e transmitiram isso aos filhos. Todos os filhos do Francesco e do André fizeram faculdade fora do Brasil. Todos. Alguns se formaram, alguns não se formaram, mas, por exemplo, o engraçado, o meu tio, o Titilo Matarazzo, que você conheceu. O Titilo Matarazzo era formado em engenharia química em Liège. Você imagina, tá certo? Então, mas isso vem da onde? Da exigência dos pais e de uma cultura europeia, do conhecimento, da importância do conhecimento. Então, isso transferia para as fábricas, transferia para a visão de mundo, para as oportunidades de negócio. Eu acho que isso o Francesco Matarazzo soube ver muito bem. E no lado familiar, esse irmão que lhe dava suporte com a família e suporte na contabilidade, enfim, alguém com quem ele conversava e que era da absoluta confiança, irmão e sócio a vida toda. Eu acho que isso fez muita diferença. E não tenha dúvida, Jacques, que isso tudo, quer dizer, fora o crescimento, Francisco Matarazzo morre em 1937, contrariamente ao que falam, ele não fez o edifício Matarazzo, isso não foi obra dele, o edifício Matarazzo foi feito pelo Francisco Matarazzo Júnior, tio Chiquinho. Ele morre em 1937, aliás, no ano que se inaugura o prédio. Ele era um homem de fábrica, focado na indústria, e que, vou dizer, isso é um dos legados. É interessante ver que também o sucessor dele, que vem a ser um dos filhos mais novos, sempre foi muito ligado à fábrica e à inovação. E o neto Eduardo Matarazzo,
filho do Chiquinho, muito ligado à inovação. O Titilo Matarazzo, sobrinho mais velho, filho mais velho do André, portanto, trabalhou com o avô, era para ser, eventualmente, fez uma opção lá atrás, em 1930, pedindo ao pai que vendesse parte das ações, que ele gostaria de fazer para que eles fizessem os negócios separados, porque ele via que eles, filhos do André, eram 7 e os filhos do Francesco eram 13. Seriam 20 na linha de sucessão. E o Titilo era muito independente, achava que isso não era bom para ninguém, porque cada um pensava de formas diferentes. Então ele foi, por exemplo, ele e o Júlio Pinhatari, que era casado com uma filha do Francesco, seguiram um outro caminho. Fizeram o que viria a ser depois a Metalúrgica Matarazzo e suas empresas, e que logo em seguida depois separou-se do Júlio Pinhatari, que virou a Laminação Nacional de Metais. Era uma empresa só. Como o Júlio, o Baby, foi crescendo, era filho do Júlio, o Baby, que era Francisco Matarazzo Pinhatari, também com um tino empreendedor e empresarial gigantesco. O Titilo, que não tinha filhos, optou em separar os dois grupos. Então, isso também a gente vai chegando nessa coisa da sucessão, porque muita gente dá como a Matarazzo como uma empresa que morreu. Não, ela não morreu. O nome Indústrias Reunidas F. Matarazzo ficou sempre com um dos percentuais da empresa, mas ela nunca morreu. Então, em 30, deu-se essa saída do Titilo com Júlio Pinhatari. O seu espírito independente, os dois. Depois separaram, porque o Júlio teve filho, ficou com a parte de laminação, Titilo com outras coisas. Da Metalúrgica Matarazzo, tinha a parte também de alumínio, que depois saiu da metalúrgica e ficou com o irmão do Titilo, que era a Ardé, Artefatos de Alumínio, ficou com esse nome depois. A Cabo Sami ficou com meu avô, que é atual Cabos Pirelli, que era também lá na Companhia Brasileira de Cartuchos, CBC, ficou com o Costabile também. Enfim, também foram divididas. Então, aí no caso tal. E o Baby era filho único, ele e uma irmã, que o sobrinho do Baby, o Júlio Sófio, filho da irmã dele, era industrial até um ano atrás, quando vendeu, ele tinha uma indústria de doces, de balas e caramelos e não sei o quê. Enfim, foram mudando de segmento. Mas a Matarazzo, então, nesse período, teve esse crescimento enorme, cresceu no Brasil, cresceu na América do Sul, teve associação na Alemanha com o grupo... Eu vou lembrar o nome depois. Teve muita ligação com e aí o Francesco Matarazzo, com o Antônio Giannini, que era contemporâneo dele, muito amigo dele, que era o Bank of America, tanto que brincavam que Matarazzo nunca tinha feito banco no Brasil, porque estava esperando o Giannini fazer, como o Giannini nunca tinha feito indústria nos Estados Unidos. Theodor Will, da Alemanha, foi associado a Matarazzo lá. Então, e aí teve fábricas e escritórios da Colômbia, teve fábricas na Argentina, que também foi uma outra cisão. O grupo da Argentina ficou com os primos de lá, da Argentina. Eu tenho um dos sobrinhos também, filho de um outro irmão do Francesco, Ermelino Matarazzo, que morreu em Nápoles 6 anos atrás. Era industrial em Nápoles, tinha Coca-Cola de todo o sul da Itália. Então, e os filhos continuam com os negócios lá. Então, aqui eu acho que ficou um legado muito grande, que é importante a gente falar um pouco da sucessão, eu acho, né? Eu acho que quando o Francesco, isso é pura impressão minha, quando o Francesco perde o filho Ermelino, que foi assim dizem que ele fechou o quarto do Ermelino aqui na Casa da Paulista e nunca mais deixou ninguém entrar.
A Filomena teve um papel importante na vida do Francesco no começo, que era quem segurava o dinheiro, quem administrava o dinheiro dele, sempre foi a Filomena, que era uma mulher muito austera, muito dura, muito brava, de Castellabate, e trabalhava com eles lá. Outro fato que a minha família sempre esteve à frente do tempo. A minha família é um matriarcado, muito mais. As mulheres têm um peso enorme. A tia Filomena, eu não a conheci, obviamente, nem o Francesco, eu não conheci nem o André, meu bisavô, morreu em 54, eu nasci em 56. Mas a Filomena, o que diz a história, diz todo mundo, ela teve um papel preponderante, porque quem ficava em casa? Ela. E depois, Jacques, com 13 filhos, tendo que educar. E os filhos iam casando, continuavam morando lá. E os cunhados da Itália vinham, também ficavam morando lá, muitos sobrinhos que moraram lá anos seguidos. Então, a casa era um hotel. Era um hotel. E a ligação nossa com as mães sempre muito forte. A tia Filomena morou com o tio Chiquinho até o dia que ela morreu. Ela morreu na Argentina com ele. O tio Chiquinho tinha loucura pela mãe dele. Mas teve papel... Ela cuidava do dinheiro. Quando o Francesco era mascate, ia para lá comprar porco daqui e de lá, quem administrava os recursos, morando ainda de favor, era ela. Quem fazia a banha no começo era ela. A mesma coisa a Virgínia, casada com o André, papel importantíssimo. Aí você vai para gerações seguintes, tia Mariângela, filha do André, casada com o tio Chiquinho, nossa, foi determinante na vida dele e interferia e brigava. Sempre muito silenciosas, né? Não se metiam muito nos negócios, mas cuidavam dos filhos, no sentido de cuidar, de proteger daqui, de lá, muito, muito. Eram a mão. E com os filhos tinham que ser o bad guy, né? Porque os pais não gostavam de ser muito duros, deixavam fazer. Então, essas mulheres tiveram um papel forte. Tia Felúcia, a filha mais velha do André, ela se separou em 1933, também voluntariosas, faziam o que queriam, tinham personalidade, né? Separou em 33 e casou de novo com quem quis, né? Vejo de bom, minha mãe, se eu sempre falo, meu pai é uma figura extraordinária, mas a minha mãe, a ela eu devo o fato de estar onde eu estou, pela formação, etc. Porque, por exemplo, não me deixou estudar no Dante Alighieri, porque falou, Matarazzo, o Dante Alighieri vai ser você, é como se está brincando em casa, nem pensar. Me enfiou numa escola britânica que tinha palmatória e ninguém sabia quem eu era. E cobra, lição... nós não podíamos ganhar presente até 18 anos de idade, só coisas úteis, livros ou roupas. Porque ela era... O pai tinha sofrido, imigrante libanês, que tinha perdido muito em 29, ela ficou austeríssima. Então, eu percebia em casa, meu pai não questionava isso. Então, vamos dizer, esse lado disciplinador dos maridos também ficavam com as mulheres. A Yolanda, o papel que teve na vida do Titilo, mas não é por fraqueza dos homens, por os homens, nós, Matarazzo, sempre gostamos muito das mulheres em todos os sentidos. Sabemos apreciar a graça das mulheres. Claro. O Titilo, mais do que ninguém, ele sempre dizia, quando ele via assim, o fulano que perguntava coisa, ele falou, mas como que o cara pergunta isso para a mulher dele? Isso é uma invasão de privacidade absoluta. Então, ele não tinha essas inseguranças normal nos homens até hoje, né? Ele tinha a vida dele, a vida dela, a vida dos dois, se respeitavam e construíram o que construíram. Mas, então, a tia Filomena, ela também é uma referência como as mulheres fortes da família. Eu acho que alguns que ficaram assim como muito fortes, ela foi uma, e a Camila, mulher do meu avô, foi uma mulher muito forte, que mesmo nas épocas de brigas mais fortes entre os ramos,
ela sempre era interlocutora, todos chamavam e se aconselhavam e perguntavam. E isso eu vejo também, se você olhar nas gerações recentes, a Cláudia resolveu um período, foi ser cantora. Todas trabalham, sempre trabalharam. Então, acho que isso também nunca tiveram medo de trabalhar e nunca se puseram em condição inferior. Interessante, isso para as mulheres de sangue Matarazzo e para as mulheres que vieram agregadas. Sempre foram valorizadas. Então, eu acho que a sucessão, pelos documentos que a gente vê, pelas cartas, pelas histórias que os meus tios contavam, ele perguntou e tentou fazer essa sucessão com vários dos filhos deles. E perguntou no final, o mais próximo filho dele era o Chiquinho, que morava com ele e trabalhava com ele, estava permanentemente com ele. Os outros estiveram dentro da empresa e tinha atritos entre os filhos. Mas isso acho que é normal em qualquer família. Imagine uma família com 13. As filhas, o Francesco casou, a maioria delas se casaram com italianos, com aristocratas italianos, ou com as grandes famílias italianas. De novo, aí todo mundo fala que ele quis. Não, ele não quis comprar nada. Que pai não gostaria que as filhas casassem com o que tem de melhor na sociedade? Poxa, qualquer um, até eu, torço para isso. Ele nunca impôs marido para as filhas, tanto que as minhas tias também foram mulheres muito à frente do seu tempo, né? E então ele já tinha os filhos, que eram vários. E eu acho que, ao morrer, ele manda telegrama para todos os filhos, já doente, ele não estava muito bem, dizendo que o Chiquinho aceitava ser sucessor da empresa. Se todos aqui respondessem esse telegrama para ele, se estavam de acordo. Uns não responderam, e que se não respondesse, ele entenderia que estavam de acordo. E outros responderam que estavam de acordo. Então, nesse aspecto, foi feito o que se quis. Foi feita a vontade dele. Se era o ideal dele, eu acho que o ideal ele parou de se preocupar quando morreu o filho. E eu não acho que ele era um homem que fosse ficar muito focado nessas disputas. Ele estava preocupado em construir, em fazer, em deixar, em realizar, né? Te digo por quê, porque eu vi isso muito no tio Titilo também, muito parecido. Bom, então, quando ele morre, tem isso. Já tinha um ramo, que era o nosso ramo, do André, tinha 25%, 30% das ações das indústrias reunidas e que sempre permaneceu lá. Uma parte, o André, quando morreu, deu para Mariângela, filha dele, que era casada com o Chiquinho, e as dela, da metalúrgica, ele deu para os outros filhos. Ele fez uma troca para deixar, mas sempre os outros continuaram acionistas das indústrias reunidas. Tanto que tio Titilo, quando morreu, deixou as da metalúrgica com meu pai e comigo, mas a das indústrias reunidas deu ao Hermelino, sobrinho preferido, sobrinho mais velho dele. Bom, então o que aconteceu? No nosso ramo, como no deles, também tinham, essa segunda geração, pensamentos muito diferentes. Então, sempre falo, para dizer como é parecido e como culturalmente muito iguais. Jacques, é muito interessante, porque eu ia na casa dos meus tios, de todos. Você olha, os móveis eram muito parecidos, o estilo muito parecido, o gosto igual. Os escritórios, a mesma coisa. Quem era o diferente? Muito diferente. Titilo Matarazzo. O tio Titilo morava no apartamento, quando ele se separou da Yolanda,
22º andar do Conjunto Nacional, apartamento de 250 metros quadrados, absolutamente clean, só com móveis de design contemporâneos e livros, e quadros contemporâneos, nada de arte acadêmica. Mas ele era a única exceção. Mas o meu avô, os outros, parecia que era uma continuidade. Então, isso para dizer, o pensamento era parecido. Mas, então, você vê, pega o ramo da metalúrgica, não teve disputas que foram para a imprensa. Quem sabe porque o nome Indústrias Reunidas, não, o ícone estava com os meus primos. Mas as separações foram feitas iguais. O meu tio Costabile Matarazzo não tinha filhos, casado com uma prima argentina, Maria Matarazzo, filha do Costabile Matarazzo da Argentina. Então, chegou uma hora, ele falou, eu não quero continuar com vocês, eu quero ter a minha vida, porque eu vou ficar metade do tempo na Argentina, tal, acabou ficando. É claro, vai falar, foi pacífico, todo mundo achou maravilhoso. Não, rosnaram os dentes para fazer a separação, fizeram a separação e continuavam almoçando, jantando juntos, sempre. Aliás, a minha tia Maria, minha madrinha. E Costabile, um personagem extraordinário, bem-humorado, bonito, e ficou com a indústria de alumínio dele, que ao morrer deixou para os sobrinhos argentinos, que venderam. Então, acabou porque acabou a família aqui do Brasil, no caso dele. Paulo Matarazzo, Conde Paulo Matarazzo, também não tinha filhos e tinha um problema de pulmão. Morou no Guarujá, e quando morou no Guarujá, olha o que eu falo da questão de visão. Viu aquilo, ele comprou do Morro do Maluf até o Perequê, todas as praias. Depois vendeu a parte do Perequê e Pernambuco. Mas ele morreu em 78, ainda nos deixou 100 alqueires do Jardim Virgínia para lotear. Então ele comprou, eram 3 quilômetros de praia, com 1,5 km de profundidade. Então, você vê que sempre foi empreendedor. E chegou uma hora, ele era sócio do Titilo, e ficou sócio do Titilo. Comprou a parte do Costabile, então ele e o Titilo ficaram iguais. Aí tinham 2 irmãs. A Rafaela, mais velha, morava na Itália, também quis sair da empresa. Então ela vendeu, aí o Titilo e o Paulo compraram a parte dela. E ficou o meu avô, que tinha filhos, mas o meu avô fez já diferente. Ele quis ficar, mas quis sair. Então, o que ele fez? Ele ficou com essa divisão que eram cabos elétricos, tintas Coral, se não me engano, na época. Era originária, né? Que depois virou a Coral, como Cabos virou a Cabos Pirelli. Chamava-se SAMI, na época, Cabos SAMI. Isso eu ainda vi. E ficou com ficou com a parte da metalúrgica. E fora da metalúrgica, na época, a metalúrgica foi pedida para a metalúrgica, pela GM, fazer a parte de dentro das geladeiras, porque a gente fazia a parte de fora, que a geladeira ainda era de madeira. Lembra? Ela não era elétrica, né? Era madeira, punha os blocos de gelo lá dentro. E a metalúrgica não quis fazer, mas o meu avô falou, eu faço, deixa que eu toco. E fez uma divisão dentro da metalúrgica, que começou a fazer vacuum forming em plástico. Então, e aí ele ficou então com 17% da metalúrgica e com as atividades dele separado. Titilo com as atividades dele e com a metalúrgica como principal negócio. Mas o que começou a acontecer? Tio Titilo sem filhos, nenhum filho. Crescendo, fazendo no mundo das artes, um apaixonado por cultura. Então, inventou a Bienal, fez a Bienal. Só que tudo isso, a Bienal, até o dia que ele morreu, tinha pouquinho. Me lembro, acho que nos últimos anos teve algum patrocinador a mais. Até então, a metalúrgica patrocinava de ponta a ponta a Bienal. A Vera Cruz de Cinema, era um executivo da metalúrgica, era o principal executivo da metalúrgica,
que era um apaixonado por cinema, e convenceu o tio Titilo a fazer a Vera Cruz. A mulher dele chamava-se Débora. Não, ele é um ícone também na Vera Cruz, todo mundo fala que ele fez, mas ele era o executivo do tio Titilo, na metalúrgica, e fazia também lá, fez a Vera Cruz. E tinha, então, aí a Bienal, por exemplo, quem era o que ajudava muito? O tio Titilo tinha um cara que ele adorava, que era pintor, o Alberto Magnelli, na Itália, o Magnelli, grande pintor, cujo irmão veio para o Brasil e fez a Securite. É interessantíssima a história deles. Pai do Sandro Magnelli. O pai do Sandro veio para cá, era irmão do Magnelli, pintor. Fizeram a Securite aqui, que está com a mulher do Sandro tocando até hoje. Bom, então o tio Titilo tinha o Magnelli na Itália e trouxe para cá o Arturo Profili, diretor da metalúrgica, que cuidava só da parte artística. O que começou a acontecer? Os irmãos... Então, para dizer como são iguais, são dois irmãos, falamos aqui de uns primos, mas veja o outro lado também. O outro lado muito maior, até porque eram 13, cresceram mais. No caso da metalúrgica, já tinha saído o grupo Pinhatari, o lado Pinhatari, que era enorme também. Enfim, então lá ficaram os 12 irmãos, né, do tio Chiquinho. As mulheres morando na Itália. Então, queriam dividendos. Os irmãos daqui queriam fazer seus negócios. Então, óbvio que teve problemas. Então, já na sucessão, começaram a querer sair, mas também se fez o mesmo caminho. Aí você teve, vamos dizer, um período mais turbulento, eu acho que foi também por uma questão de comunicações, outro cenário das comunicações, outro universo empresarial e outro universo de governo. Eu me lembro, eu trabalhei nas indústrias reunidas, para a tristeza do meu ramo, um período. Então, primeiro, começou a ter brigas, vamos dizer, dos irmãos. A sucessão não convenceu o establishment. A Maria Pia tinha experiência? Não tinha experiência. Mas tinha o professor Zaccarelli, que estava lá, a empresa tinha problemas. Mas eu acho que o grande ponto, Jacques, é que, neste período, uma disputa societária ia para a imprensa, coisa que antes nunca foi. E isso, você também tinha governos prós alguns dos irmãos contra outros dos irmãos. Ninguém queria ajudar. Os grupos empresariais, eu me lembro, o segundo grupo industrial no Brasil nessa época era Votorantim, que era a metade da Matarazzo, ou um pouquinho mais. E em patrimônio líquido, a metade. O Pão de Açúcar era o segundo em faturamento, mas muito longe. A Matarazzo já faturava $1 bilhão na década de final de 70, 75. Bom, então eu acho que a inexperiência, por um lado, e esses fatores externos, vamos dizer, acentuaram a briga. Isso, um lado. Mas, de novo, a Maria Pia comprou as ações ordinárias do Francisco, irmão dela, que saiu feliz, foi fazer loteamento, deixou os filhos ótimos, tal. Acabou comprando, fez um acordo com o Hermelino, comprou o Eduardo, também comprou as ações deles. Claro, isso pesou para o grupo, pesou. Agora, vamos lembrar também indústria nos anos 80, 2 maxi-desvalorizações. Então, tudo bem, aí a empresa pediu concordata. Mas veja, quem pediu concordata? Essas indústrias que tinham ficado com ela, em decorrência de outros problemas. A minha, eu fui me defendendo. Chegou um momento, eu achei melhor vender atividade de embalagem metálica. Por quê? Porque a CSN era um monopólio estatal, tinha virado um monopólio privado. Deus me livre, não dava. O óleo estava começando a ir para as garrafas de PET, era o meu mercado-chefe. A lata de alumínio era
quando é que eu desisti? Estava vindo. Eu quis importar equipamentos usados, o governo me bloqueou e autorizou a Reynolds a fazer isso. O Titilo, quando se fez a associação com o grupo americano, ele falou: meu recurso pessoal, eu vou fazer alguma coisa que me sucederá, que está acima dos interesses nossos, que era fazer o Museu de Arte Contemporânea, a Fundação Bienal de São Paulo, o Museu de Arte Moderna, o Teatro Brasileiro de Comédias, e tudo que ele ia fazendo nisso. Eu perguntei para ele uma vez, e ele falou: você tem que, André, ele falou, André, se você não tiver filho, você tem que fazer alguma coisa que perpetue a sua existência. Isso só acontece se você fizer alguma coisa que estiver acima dos seus próprios interesses. E é um fato. Então, ele não investiu em indústria, os dividendos dele que iam saindo da indústria. Ele decidiu fazer a vida dele nas namoradas, na atividade cultural, e deixou um legado gigantesco. Então, você perguntou qual o legado que ficou para a família. Bom, ficou empresarialmente o legado da inovação, sempre. Isso sem dúvida nenhuma. E essa coisa, a cabeça industrial, que hoje, para mim, é ruim, porque eu tenho dificuldade de olhar os meus conceitos todos estão sempre em cima da atividade, dos valores físicos, da tecnologia na máquina em si, vendo a tecnologia. Eu não consigo enxergar como é que o telefone aparece, ele faz a ligação, etc. Bom, essa coisa de você olhar a questão física, e acho a questão cultural muito, e mais que qualquer coisa que eu comecei a perceber nessa geração dos empreendedores que estão com 25 anos agora. Eu acho que toda essa parte que eu te falo, você acha que eu conseguiria me destacar como grande empresário? Impossível. Poderia até, mas quando ia chegar perto do que fez o Baby Pietari, do que fez o Titilo, do que fez o Francesco? Nunca. Mas isso já mostra também um certo, já na formação da cabeça, de procurar contribuir de outro jeito. Então, eu sempre busquei, isso é um legado que ficou, de nós termos significado, ser alguém no contexto social. Você não pode passar pela vida sem deixar uma marca. E isso, porque nós tivemos esses exemplos. O Francisco Matarazzo fez doações imensas. A minha família fez doações imensas. Quando eu olho o Parque Trianon, né, mas o Parque Piqueri, puxa, eu brinquei no Parque Piqueri, foi uma desapropriação que São Paulo fez, se transformou num parque, ninguém nem reclamou de estar lá para uso público. Quando eu vejo o Parque do Ibirapuera, obra do Titilo, como presidente da comissão do partido, concepção dele, ideia dele, a USP que tinha que ir para outro lugar, fizeram o campus novo. Ou seja, marcas que eu cresci ouvindo que fizeram. Eu, quando eu tinha 15 anos, o tio Titilo gostava que eu guiasse para ele, e eu saía, a gente saía domingo, depois do almoçava, eu saía com ele, e ele me fazia andar para pegar 23 de maio, pegar o Ibirapuera, fazer a volta no Ibirapuera, passar pela Iguatemi, que na época era Iguatemi, depois Faria Lima, que nós tínhamos uma chácara, minhas primas, que ia até a beira do rio, e ele ia me contando cada pedaço da cidade, aonde o Francisco fez tal coisa, aonde o pai dele fez tal coisa, e as histórias deles. Então, eu acho que isso, para mim, ficou fortíssimo, marcadíssimo. Eu acho que esse legado, para mim, é fortíssimo e me provocou, desde muito jovem, manter o meu nome, o nome da minha família, e não é só o nome da minha família, forte e presente. Então, acho que isso, e na sociedade, não só para nós. Então, isso, para mim, eu dou uma importância muito grande nisso.